Gente, boa noite, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo, mesmo com chuva. A gente não pode nem reclamar, porque hoje a gente está completando o 13º encontro, então é um ano de Fotoclube aqui. É a primeira vez que chove num encontro do Fotoclube, e a gente sabe que está precisando muito de chuva, então a gente não pode nem reclamar. Mas eu queria muito agradecer a disposição de todos vocês de vir aqui mesmo com esse tempinho feio que está aí, curtir um pouquinho, falar um pouquinho sobre fotografia. Nesse ciclo de um ano, a gente vai trazer hoje um convidado, que é o meu querido Gustavo Massola, e ele abriu o Fotoclube, não só foi o participante, nosso primeiro convidado dentro do Fotoclube, mostrando um pouquinho do trabalho dele, como ele também cedeu o espaço onde o Fotoclube nasceu, foi nosso grande parceiro, junto com o sócio André dele lá. Então, o Fotoclube só existe também graças a você, Gustavo, continua nosso parceiro, fazendo um monte de coisa junto. Então, a gente imaginou que, como ele está aí às vésperas de lançar um filme, seria muito legal poder trazer ele, fechar um pouquinho desse ciclo e, ao mesmo tempo, abrir um novo ciclo, né? Vamos começar um novo ciclo. Gustavo tem um trabalho maravilhoso, vai ser um prazer enorme conhecer um pouquinho mais hoje. Eu estou muito curioso para ver esse corte que você fez para a gente. Além disso, eu queria também abrir para a Robertinha aqui. Robertinha, vem aqui me fazer companhia. Essa bela aqui. Alguém deixou esse casaco lá embaixo? Alguém? Opa! Esqueceu. Meu, claro. Pronto, já achou. Ninguém precisa de militar, tá? Robertinha, estamos fazendo um ano de Fotoclube, nasceu numa conversa de bar, continuou com uma conversa de bar e nasceu para valer com o nosso amigo Gustavo aqui. Parabéns para o Fotoclube! Nem sei, acho que o Fotoclube fala por si só, né? Assim, o que a gente pensou, ao invés de fazer uma apresentação extensa e tal, a gente selecionou alguns momentos do Focoff, que foi, né, acho que a maior realização do Fotoclube até agora. A gente criou mesmo um festival com várias programações, bate-papos, exposições, projeções. E aí a gente fez um videozinho bem pequenininho, mas para mostrar os melhores momentos de cada atração que a gente conseguiu fazer aí no off do Paraty em Foco. E além disso, vou mostrar para vocês o vídeo da exposição Entre Luzes e Sombras, que foi a projeção que passou aqui na fachada do Sesc durante Paraty em Foco. E acho que as pessoas não tiveram oportunidade ainda de ver sem ser na fachada ou na rua. Então a gente trouxe para a gente também ver ela agora aqui nesse espaço com mais calma, podendo analisar cada foto que a gente selecionou, enfim, fazer uma coisa mais... Eu sou um vídeo, você quer dizer alguma coisa a mais? Não, o que você acha de falar da convocatória, da próxima convocatória? Já Podemos falar da logo? convocatória, vamos falar da convocatória. Então, pensando em toda essa trajetória de um ano do Fotoclube, a gente ficou muito na dúvida de qual seria o tema, né, da convocatória agora, da próxima exposição. E aí a gente pensou em falar sobre encontros e desencontros. Eu acho que tem muito a ver com o Fotoclube. O Fotoclube foi uma sucessão de encontros, né? A gente trabalha com essa ideia de encontrar pessoas e colocar pessoas para se encontrar. Então, a gente quer propor aí para essa comemoração de um ano do Fotoclube que a gente mande fotos sobre encontros e desencontros da vida. Então, fica aí, já está pronto, já está no ar, o link já está pronto, a gente já pode divulgar amanhã, mas a convocatória já está prontíssima. A gente tem que trazer a Júlia Bach ainda antes Isso, antes de passar qualquer coisa, quero chamar a Júlia, coordenadora de artes visuais do SESC, que vai dar um recadinho pra gente também, muito legal. Estou lá esperando para parar a luz. Gente, boa noite. Por favor, ainda tem espaço aí para ele sentar. Pode botar. Dá para sentar aqui? Pode. Boa noite, galera. Se quiser botar a almofada pra cá. Ah, tá ótimo. Estou conseguindo mexer. Gente, boa noite. É sempre muito bom ver o tanto de gente que vem aqui no Fotoclube, né? Essa noção assim, de coletividade, de trocar. Então, a gente está sempre muito feliz de ter vocês aqui, realmente. Eu separei dois catálogos de duas exposições que aconteceram aqui no Sesc, uma de 2016 e uma de 2018, que são de fotografia. E daí, eu acho que dá para todo mundo pegar um catálogo de cada, né? Uma é de uma exposição da Cláudia Andujar, que aconteceu em 2018. Se eu falar o ano errado, não tem problema. Mas em 2018. Então, a Cláudia Andujar
Jara, ela é uma artista, ela é suíça, mas ela mudou para o Brasil há muito tempo. Essa exposição aconteceu lá no Sesc Caboré e ela conviveu com os Yanomami. Eu acho que tem muita ligação também com o trabalho do Ripper, né? Porque é essa fotografia que não é você simplesmente flagrar um momento, né? Mas é essa visão mais humanizada assim da fotografia. Então, tem algumas fotografias dela que estavam na exposição, tem um texto dela aqui, então eu acho um material super legal para quem gosta de fotografia. E também esse momento de encontro é uma construção de repertório, né? Assim, de vocês irem também criando a biblioteca de fotografia de vocês, porque eu achei que seria legal, vocês iam gostar. E a outra exposição é essa daqui que chama Alma Adornada, que aconteceu em 2016 e que foi feito com mulheres pretas aqui do território. Então, e um jeito assim de fotografar essas mulheres numa posição de dignidade, assim, de poder, empoderadas e tal. Então, um trabalho super bonito. Foi um projeto muito marcante aqui para o Sesc, assim, que todo mundo que viu lembra, até a Roberta lembrou hoje. Então, daí também fica um presente para vocês. Acho que é isso. Maravilha. Eu vou voltar para a toca para pagar os... Então, não saiam sem pegar os presentes. Como é que é aquela história? Fotoclube faz Fica, vai aniversário, ter quem ganha são bolo. vocês. É outra coisa que a gente Ah, não é? pode deixar de dizer aqui, gente. Quando eu falei com essa pessoa, ele imediatamente falou comigo, precisamos ter um bolo. Essa pessoa é o seu Nuno, que está desde o comecinho do Fotoclube aqui, dando uma força. Desde que você veio se apresentar, você não largou a gente mais, né, Nuno? Virou um baita amigo pessoal, um querido, é uma pessoa que está sempre dando uma força danada, perguntando como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E foi ele, inclusive, que providenciou o bolo para vocês. Então, eu queria te agradecer muito pelo bolo, mas também por toda essa força que você dá para a gente. O pessoal também, obrigado. Primeiro, vamos colocar o Pocoff para mostrar para o povo tudo que aconteceu, a loucura que a gente aprontou. Não, esse é o filme que a gente vai ver. Pocoff final. A baita programação, 20 dias nasceu esse evento. Graças a esse bando de malucos que deu uma força aí. Essa exposição está na Corsário ainda, então quem quiser ver pode passar lá. Também o Foco é uma das grandes realizações aqui do Fotoclube, porque essa exposição desde que nasceu, ela está rodando. Ela já teve no Sarau, ela já teve no Passo, agora ela está na Corsário. Parceria com a Casa Foto Arte, essa bagunça que estava montada. No fim deu certo. O vídeo tem pedaços também do vídeo dos meninos da Paraty Liso, também deram uma força pra gente aí. Ali acho que era a Flor Azul, que queria muito estar aqui, tá saindo do trabalho, correndo pra cá, então não conseguimos chegar até ele. Bate-papo na livraria dos Netos, Gustavo César, né? Arrasou. Ele está apresentando o Rita foi. Isso foi aqui no Sesc, a visita que a gente fez de estudante no Rita. Era o Portela de Roça, assim. O IFAM deu a maior força para essa exposição, porque eles não puderam liberar dela ser na Santa Rita, mas eles cederam o telão para que a gente projetasse em frente à Santa Rita. Então tem que agradecer ao IFAM também aqui, muito legal eles foram.
E eu queria passar entre luzes e sombras. Vamos passar entre luzes e sombras. Tá, Quer tá. falar um pouquinho mais do que é entre luzes e sombras? Entre Luzes e Sombras é a exposição final, que é resultado da última convocatória, que foi a quarta convocatória do Fotoclube, com o tema Entre Luzes e Sombras. E a gente fez a provocação para as pessoas se inspirarem nessa frase do Nietzsche. E aí a seleção deu essa exposição aí, que virou a projeção do SESC. Essas exposições a gente vai colocando depois no site também. Quem tiver pode sempre consultar lá, pegar o vídeo, tá tudo no YouTube. A gente vai disponibilizando a ideia desse material que ele fique rodando por aí. Quanto mais a gente conseguir visibilidade para ele, melhor. Uma galera aí, né, amor? Depois atrás do povo. É São Paulo.
Queria aqui fazer um destaque também para a tua edição aí, tua seleção da música, que foi muito, muito feliz. Ela conversou com as demais e tal, achei muito. Ficou muito legal. Muito Ficou. bonito. Ficou ótimo. A gente vai lá pro site, só pegar lá, como diria o nosso amigo Giancarlo, tá lá no site. Essa como ele se sente. É isso que ele tinha pra mostrar. Era isso que a gente tinha para mostrar, não, Beth? É isso. Mas acho que a gente tem mais coisa para mostrar hoje, não tem não? Foi lindo. Olha, tá aí. Então vamos chamar ele aqui sem mais delongas, né? Cadê o Gustavo? Eu estou no ponta-luz aqui, não está chegando. Gustavo, o palco é seu. Boa noite, boa noite. Gente, Eu vou ser breve, porque. Boa noite. Eu vou ser breve, porque o que a gente vai assistir tem 45 minutos. Então, né, não é pouquinho, não é tão longo, mas também não é pouquinho. Então, aí a gente. Também o próprio filme vai ser já um combustível para uma conversa que a gente pode ter depois. E assim, eu vou fazer como se fosse um teste de audiência, porque eu estou finalizando o filme, a versão final vai ter cerca de 1 hora, então é uma versão reduzida, ainda carece de finalização de áudio, tratamento de imagens, então já peço desculpas por qualquer falha ainda de qualidade, de transição, mas o fluxo narrativo que eu proponho, né, ele já está aí presente. Então vocês estão no experimento, porque o feedback de vocês vai ser muito legal para eu sentir, né, se o filme está se contando, se está tudo ficando redondo, né. Eu acho que está num nível já interessante, né, e eu estou muito feliz de estar, né, junto com esse casal 20 do Fotoclube. E coincidindo, porque há 1 ano atrás eu estava presente no primeiro encontro, mas foi um estímulo para mim, porque nesse encontro de 1 ano atrás, eu só comentei sobre algumas fotos, foi interessante, né? Mas este projeto estava parado desde a pandemia. E é um projeto que eu trabalhei nele mais de 10 anos. Então, tem imagens aí de 2010, 2011 e imagens deste ano. Então, tem um leque temporal, né, bem dilatado, e esse é o desafio para comprimir e contar uma história. Enfim. Eu te agradecer muito a coragem aí, de, inclusive, trazer um primeiro corte aberto. Pois é. Muito generoso da sua parte. Mas é um retorno, porque como eu estava falando, dessa reunião de 1 ano atrás, que eu falei das fotos, foi bem interessante,
me deu um estímulo. Eu falei, pô, eu tô com um filme parado lá, né? E tem aqui, agora estabelecido em Paraty, com todos os amigos aqui, que Paraty vai trazendo pra gente. Eu quero compartilhar o filme, foi um estímulo para eu retomar o projeto, né? Maravilha. A gente E sempre com fala que é o o melhor apoio feedback incondicional que da minha existe. companheira, que me ajudou muito nesse processo. Os motores que nos movem, né? A Gabi gente mais sempre recente fala. me ajudando, a Gabi está me ajudando agora mais recente com as exibições. Né? Então, quem tiver alguma ideia de algum lugar, de algum espaço, pode falar comigo, pode falar para ela também. A gente sempre fala que o melhor feedback que existe para o Fotoclube é quando alguém fala, olha, o Fotoclube me motivou a produzir alguma coisa. Mas é verdade, né? E agora eu vi que está saindo um filhote aí, um grandão desse aí, um filme inteiro, um estímulo que a gente também pode ajudar um pouquinho a dar, fico muito feliz. Cara. E é totalmente Parabéns. verdade. E aí é muito legal coroar isso um ano depois, né? É realmente outro ciclo. Então eu não vou me alongar mais muito, vamos assistir. Eu poderia falar bastante sobre o projeto e tal. Quando eu falo sobre, igual eu encontrei no passado, eu mostrei fotos do projeto. Então eu tinha que contextualizar, mas o filme ele é para ele se contar. Né? Então eu vou ficar quietinho. Tá bom? Obrigado. Será? Tô gravando ela no meio da pata. Mas semana passada eu tô mexendo. Fala, Walter, tudo bem? Estamos aqui no Porto Jô. Olha aqui o que está tendo aqui, ó. Boa tarde. Hoje é que dia, galera? Segunda. Para tornar visível o que há de mais profundo no contato com a natureza, todo esforço é válido. Quando se percebe o quanto se aprende nesse esforço, já não é mais esforço, é caminho, onde tudo é só lição. Meu nome é Gustavo. Há uns anos atrás, depois de muitos ciclos e fases, eu escolhi o caminho da estrada. Essa professora que ensina a atravessar, ensina o tamanho do mundo e o tamanho da gente. Como varia a forma de viver conforme a direção que se vai. Esses mundos não sabem um do outro, mas quem passa vai vendo o que é igual e o que é único em cada um. Aí você já foi filmar lá em cima também, não? Lá em cima onde? Nessa observação, tem um monte de coisa que a gente guarda pra gente. Mas tem uma parte que dá pra tentar mostrar pra quem não foi lá ver, fazendo uma ponte entre o mundo de cá e o mundo de lá. Entre o Brasil de cá e o Brasil de lá. Sada de boia. O ímpeto de fazer essa ponte vem de uma sensação de compromisso. Aprendi tanto com a natureza e com as pessoas que a estrada trouxe, que me sinto a serviço dessa força que ecoa a partir da somatória de tudo que tanta estrada conecta. E me parece injusto as pessoas não tenham chance de ver e escutar essas camadas do Brasil de dentro. Essa voz deve sempre ser escutada, em silêncio
respeito. E, apesar da minha presença nessa narrativa servindo de fio condutor, o protagonismo é dessas vozes, desses lugares. O terça boca da noite, o ofício de madrugada. Ela rezava, eu aprendi as benditas, eu tinha 8 anos. E a senhora, o que a senhora sente quando a senhora canta isso? Aí eu me sinto bem, em paz e alegre. Um dia, a estrada trouxe um mundo que faz pensar nas vozes mais antigas de que temos registros. Quantos mundos já se acenderam e se apagaram? Faz pensar que cada coisa tem seu tempo. No caso desse mundo, que é mais velho que as pirâmides do Egito, ele deixou rastro e continua se narrando, se contando, rompendo seu próprio tempo na longevidade das pedras. São as pinturas rupestres da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Para registrar os vestígios que esse homem tão antigo deixou, decidi utilizar um tipo de fotografia que remete aos primórdios, que toca fundo. Olha lá. É isso mesmo que eu quero. Mandacaru, espinhos em primeiro plano, galáxia desfocada ao fundo. Mas antes de registrar as pinturas usando essa técnica, passei um bom tempo viajando pelo Brasil, aprofundando e estudando, antes de voltar para a Serra da Capivara e finalmente registrar aquelas pinturas ancestrais como eu senti que devia ser feito. Afinal, para ecoar vozes tão especiais, é necessário preparo. Esse objetivo de estudar a fotografia noturna em diversos lugares para no fim retratar as pinturas rupestres da Serra da Capivara abriu o caminho para que eu colocasse em prática outras coisas. Seria a possibilidade de passar bastante tempo na natureza do Brasil, incluindo muitas noites solitárias para se atravessar. Eu sentia que tinha um caminho de muito aprendizado para mim nisso, como se a noite na natureza fosse o limite de onde dava para eu ir, a base do mundo. Uma coisa tão visceral da natureza que às vezes sentia como se fosse proibido ir lá. Mas eu fui, para esse lugar me ensinar, me mostrar a mim mesmo. Não tá com cara de que vai chover. Sempre pode virar o tempo, né? Tem a noite inteira, madrugada inteira para virar o tempo. Mas pode ser que eu dê essa sorte de não tomar uma chuva aqui na cabeça. Eu tava ali naquele lugar bem alto, mas ali tinha risco de raio. Então eu corri para dentro dessa caverna. Agora eu vou esperar aqui. Se não parar de chover, eu vou passar a noite aqui dentro. Para dar voz a dimensões tão profundas, é preciso silenciar. Aprender a escutar. Agora já são 4:30 da manhã. Tudo sempre pode acontecer em cima da montanha quanto a clima. Tá assim a noite inteira. Olha só isso. Olha a distância de onde eu tava dormindo. Onde ela vai? E agora eu não tô achando, mas já vi 2 escorpiões também. Olha aqui. Nesse processo não tem como não aprender a escutar. Não tem como não aprender a ver. Conforme tudo vai sendo atravessado, só fica o que existe. Isso resume o propósito do Imersões Noturnas, que é estar aqui agora. Mas aprender a escutar e ver o que existe não é necessariamente o esperado, porque o esperado está antes de atravessar essa linha.
É virar pedra, virar planta, virar bicho, sempre observando como gente. Enquanto eu escuto essa coruja piando, vão saindo aqui algumas imagens do projeto. Silhueta das árvores e as estrelas. Conforme as imersões foram se repetindo, foi ficando claro o que eu havia me encomendado com esse projeto. Experiências e lições que os instintos fazem a gente evitar, mas que, se encaradas com humildade, se pode aprender. São as lições que só mergulhos profundos na noite podem trazer. Passaram alguns turistas aqui ainda por mim descendo, mas todo mundo já deixou o parque e eu tô subindo. Os filmes geralmente terminam com um belo pôr do sol. Quando o sol se põe, é quando tudo começa. Para a percepção, o escuro é um vazio, é o desconhecido, que a gente preenche com o que tem dentro da gente. Com o tempo, fui limpando o meu interno, até ver na escuridão apenas o que ela é. Lá atrás eu não sabia, mas esse era o tipo de aprendizado que eu vinha buscando na natureza. O da clareza, o de ver as coisas como elas são. Estou aqui na boca da gruta. Gruta dos Viajantes. É de Itaú. Nessa busca por clareza, atravessando dias e noites, exercitando a paciência, as imagens que eu buscava foram surgindo, impregnadas da profundidade dos aprendizados, mostrando o que está por trás de onde você está agora, a base desse nosso mundo. Imersões noturnas, atravessar da noite, encarando a vulnerabilidade, aguçando os instintos. Olhar fora e olhar dentro viram uma coisa só. Que venha o vento, que venha a chuva, que venha o fim e o começo. O tempo corre em muitas escalas e somos apenas mais uma das muitas coisas mergulhadas nessa dança infinita.
Iroha, você já pensou se sua vida não fosse perto das cavernas? O que ia ser? Eu ser muito corrido. Aqui me acalma, serve de um remédio para mim, trago os amigos para tirar os estresses. É outra vida. Aqui é como se fosse um remédio? Como se fosse um remédio. E pensa também que quem está lá fora, trazer aqui para dentro, para ver tudo isso aqui. Esse céu na terra. Nós estamos aqui em Marte. Só gravei o Ramiro, não gravei a senhora no seu fogão. Tá fazendo o quê? Tô fazendo bolo de milho e mingau de milho. Quantos bolos de milho você já fez na vida? Ixi, não dou nem conta de falar. Muito. O cultivo da escuta e da convivência entre uma travessia na natureza e outra iam ampliando as diversas camadas de vozes do Brasil de dentro, onde cada gota contém tudo. Então é bom, quem sofre mais, então é bom tomar umas picadas de vez em quando. De vez em quando eu tomo umas picadas. Você deixa? Às vezes ela entra dentro da roupa assim, a caça rela nela, ela morde. Esse dia pra trás me mordeu um. Assim, não, eu gostei. Mas uma só. Só uma tá bom, né? É. Aí eu dei muita madeira nas pousadas, com boiada, quando nós fazíamos balai, muitas casas a gente tinha babá. Aí dá a criancinha no meu colo, dá madeira isso aí, eu dava madeira com todo respeito e com carinho. Sabe que eu lembro que você me falou da outra vez que eu vim aqui? Que eu achei... Fiquei refletindo. Compreendo. Você falou, eu atravessei a vida sem machucar ninguém e ninguém me machucou. Foi. E isso é difícil. É difícil, é verdade. Foi. Graças a Deus, porque com 5 anos eu parti pelo mundo, hoje eu estou velho, graças a Deus. É verdade mesmo, rodei o Brasil, não machuquei ninguém, ninguém machucou eu. E eu sou um herói mesmo. E quando eu mexi com boi, viajei para o Rio, viajei para São Paulo, eu conheço um pedaço de Minas, um pedaço do Rio, um pedaço de São Paulo, no lombo de cavalo, mexendo com boi, graças a Deus. E aí, deu essa claridade, iluminou tudo ali, os matos, vi tudo. E pousou lá no chão, no mato. Fui lá ver. O cabelo rupiou tudo, pensei em correr, não, vou ver o que é. Rapaz, quando eu fui ver, um vagalume desse tamanhozinho, pequenininho, bicho de uma bateria feroz. Eu digo, esse que é o disco voador, ó, que faz medo das pessoas. Tomar um café? Tinha um índio aqui, índio Guarani. Aqui era Guarani? É. Tem pintura rupestre ainda. Onde que tem pintura aqui? Aqui no Pau Pombo, deve ser uns 5 quilômetros. Ah, não é longe não. Não. Aqui faz de 5 a 6 mil anos. Eu era criança nesse tempo. Quem fez deixou a lembrança deles. Pois é, você imagina você fazer um negócio que daqui 5 mil anos alguém vai ver ainda e falar? É. O cara nem ia imaginar nem o que ia ter no mundo. Só na pedra mesmo, né? Porque a pedra ela não some, né? Se fosse madeira, qualquer coisa tinha sumido. Tinha sumido. Tem 2 tipos de pedra. Que é tipo os paredão calcário,
que tem esse registro hoje, e fica também dentro da nossa caixa preta, do coração. E fica eternamente. Esse aprendizado sutil e profundo de escutar ia sempre alimentando com muito do necessário para retornar aos momentos de solitude na natureza. São os remédios que o Ramiro mencionou quando perguntei das cavernas. É a despedida da luminosidade do sol antes de escurecer nesse ponto e começar realmente imersões noturnas. Espetáculo incrível. Foram 14 horas nesse ponto direto. Agora esse tempo se comprimiu. Parece que foram 10 minutos. Muito válidos. Cada noite dessa é uma joia. Aqui eu tenho uma oportunidade muito interessante para treinar o que eu vou fazer na Serra da Capivara. As pinturas rupestres estão em locais como esse aqui. Depois de dezenas de travessias na natureza, um dia chegou o aprendizado do limite. Através do seu Graciliano, o guardião da área onde eu estava. Ele fez toda a trilha até onde eu ia passar a noite e não parava de falar das onças. Exatamente. Você nem sabe. Às vezes você tem um aviso, mas você pensa que não é nada. Tem medo por causa disso, que a gente não sabe nada. Por isso que eu tô falando, se eu ir lá e ficar falando, pra mim, é pra não ficar. De repente pode ser aquele dia, você não sabe, né? Vai que é igual ganhar na loteria. Se fosse ganhar na loteria era bom, né? É a loteria de ponta cabeça. Em todo lugar na natureza tem coisa, não sei o que ele acha que a gente não tem como fazer como a gente quer, não. Assim, não é a gente que manda. Fazer uma regra assim, mais ou menos. Os meninos aqui, os amigos nossos aqui, eles vão direto lá, ó, ia direto pescar lá, andar de noite. Ela pisando em redor, só pisando em redor. Agora que eu deixei vocês aqui, eu volto lá. Eu volto. Tempo quente, esse tipo de chuva, não chove, ninguém sabe o que é isso. Mistério no mundo. Tem um mistério no mundo? Não tem. Tem mistério que não tem quem descobre. Mistério. Mistério não acaba. Qual foi a coisa mais misteriosa que o senhor viu? A gente já viu muita coisa, mas de mistério só foi uma luz, só muito grande. Eu vi foi uma luz muito grande que quando eu acabei de falar, foi pouca gente que viu. Não deu quando eu nem acabei de falar, já estava sumindo. Era os homens. Quem sabe o que era aquele homem. Era dentro de uma mata, lá já trabalhava para de lá, você já matou do outro lado, eu trabalhava lá, daquela ponte. Menino, podia catar aguinha no chão, dentro do mato.
Nunca nem vi um trem daquele, nunca tinha visto. O senhor ficou com medo? Não, não tem medo. Nessas coisas a gente já sabe o que é. A gente sabe que é coisa do mistério, isso não é coisa à toa, não. Não é coisa de homem fazer aquilo. Quem já sabe que é do mistério. Coisa de mistério, ela não adianta ficar com medo, não. Quem fala, Esse mistério tem a ver com cruzar aquela linha. Uma espécie de fronteira turva, como uma névoa, que o mergulho constante à noite na natureza traz. E a única forma de realmente trilhar esse caminho foi estar sempre, entre uma viagem e outra, retornando à presença dos pajés, daqueles que resguardam o conhecimento sobre o mistério. Mais uma vez, a chave é aprender a escutar. Meu nome é Munjá, eu sou filho do cacique Xerê. Eu sou tribo no Cucuim, Catuquina, Acre, né, no Brasil. Mas nós de juventude, nós não somos pajé. Nós somos apenas Tianá, apresentados no Cantadores da Floresta. Essa música não é hoje que nós estamos cantando. Desde o surgimento que o nosso povo vem com ele, né? Que anciões me falaram para mim que essa música é Sede da Floresta. Ore dama, 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 ore dama. Ayo we, ayo we, ayo we, ayo we. Pajé é uma língua portuguesa, mas nós chamamos de Urumuyá, né? Antigamente nós chamamos de Urumuyá, mas mudou uma diferente. Nós contato com o Nauá, os homens brancos, começaram a falar com os pajé, né? Nós chamamos de Urumuyá. Pajé significa que é uma mestre espiritual, né? É ele que trabalha na cura, só na voz, através da voz mesmo que ele faz uma cura, né? Pajé para nós, aquele que tira a pedra e coloca a pedra, né? Tirar uma pedra que o pajé que está tirando dentro do nosso corpo, está tirando uma doença, entrega a serpente, a serpente traz uma outra pedra, coloca dentro do nosso corpo uma proteção espiritual. Meu nome é Pajé Painô, ou no Cucuim. Então a minha família é Povo da Onça. Por isso meu nome é Painô Camanau. Canto do pajé é um diferente de canto de alegria. É canto de cura, né?
Vendo em retrospecto, é óbvio que a combinação das imersões noturnas com esses estudos traria algo inesperado. Esse processo quebrou a dormência de uma semente que se manifestou como uma nova expressão. E o que era uma busca para dar voz a profundas camadas do Brasil e da natureza através da fotografia, se transformou em sua representação através do mesmo veículo utilizado pelos antigos homens e mulheres que caminharam por aqui há milhares de anos. Uma expressão visceral, espontânea, simples. E acho que está na hora de voltar na Serra da Capivara, finalmente, para terminar esse movimento que eu estou fazendo há bastante tempo. E finalmente registrar as pinturas rupestres com esse viés da noite. Então, daqui a pouquinho eu estou indo para a Serra da Capivara. Graças às pinturas milenares da Serra da Capivara, o caminho trouxe um estudo profundo que culminou em uma nova forma de representar aquelas e muitas outras vozes. Mas agora é hora de cumprir o objetivo inicial de tudo isso e finalizar as imersões noturnas. Porque o que acontece é que quando eu cheguei aqui nos anos 70,
era tudo muito diferente, não tinha estrada, a gente fazia tudo a pé, ficava 15, 20 dias lá no meio da Caatinga. As pessoas que viviam lá tinham suas roças, nos ajudavam, faziam biju para nós, davam comida para a gente. E eu conheci essas pessoas, que eram pessoas fantásticas e que sofriam muito. E eu pensei, com todo este patrimônio, conhecendo o que se fez na Austrália, nos outros países, com esses patrimônios da humanidade, eu disse, isto pode desenvolver a região. Pinturas rupestres. Imersões noturnas, agora na fase final. Pinturas rupestres na Serra da Capivara. Aqui já topou na base que é a rocha, tá vendo? Já chegou na laje. Rocha na laje. Aí que eles faziam fogueira. Aqui, até nessa parte aqui foi ocupada pelos indígenas. Joga a luz pra lá, compadre. Vai longe, hein? Tamanho. E ela fez datações dessas camadas, né? Que estão aqui na base da pedra. E aqui a parte de cima lisa mostra que é uma das camadas do paredão que se desprendeu. Aí tem Ali, compadre, tem um parto ali. A cena do parto olha, pronto, agora à noite. Olha, compadre, essa cena ninguém nunca viu, não. O quê? Nós estamos vendo agora por causa da noite, sabia, compadre? Porque não dá pra ver de dia isso? De dia não vê. Como que porque fica de tem dia? Fica esse vermelho embaixo, fica uma mancha que não dá pra identificar. Pô, mas você vê a... Lá o de cima é o barrigão, né? Mas olha como tá saindo de ponta cabeça. Aberta aí à direita aí, ó. Casinha dela aí. Ana Maria, bota uma cadeira aqui pra ele. a senhora lembra que eu falei pra senhora que uma hora trazer uma pessoa aqui uma hora pra falar a história, né? Desde o tempo da borracha. Obrigado. A maniçoba. Tá vendo? Ana Maria é a pessoa 82 anos. 82. Tem uma... Saúde, viu? Tem Obrigado. caribé, meu primo, aí? Tem. Depois me dê uma dosinha de caribé só pra me descongelar. Isso, ok. Saúde. Saúde. Obrigado. E corta ele com a lega, tem a lega. Aí desce aquele leite bacana. Aí ele transforma numa borracha. Coisa mais linda. Ainda tenho saudade. Então, chegou a trabalhar com parteira, fazer parto também, alguma coisa, já fez? O menino da Amélia mesmo estirava uma esteira no chão, eles faziam uma fila, deitavam tudo junto, eu embrulhava eles, viu? Que mãe é mãe, e mãe é irmã das outras. A gente pode chegar aqui amanhã umas 10 e pouco da manhã? Pode. Liveldo, 3 votos. Silas Paz, 2 votos. Aqui, ó. A gente tá indo lá pro parque filmar lá na serra, lá ele quer filmar aqui o fogo aqui, pra mostrar o desequilíbrio também do fogo. Aí já vem de longe. Chegar numa porta meia-noite. Ele tem 10 anos. Tá aí não. E eu tinha medo. Era... De 5 a mais de 59 mil anos. Os fatos abriram espaço para novas explicações sobre o povoamento do novo continente. Pintaram em suas paredes, criando um verdadeiro registro de sua cultura. A simpécie visual de uma história escrita durante 29 mil anos
sobreviveu a violentas alterações climáticas. Muito bem feita essa toca. A busca por imagens que transmitem profundidade e elevação sempre se deu no atravessar de densidades, sempre fora da zona de conforto. Como se essa fosse a barreira entre eu e o que eu buscava. Isso sempre me lembrava muito um garimpo, onde é preciso movimentar quilos e quilos de pedra para se achar um grãozinho de ouro. Felizmente, nesse garimpo, enquanto você não acha o que procura, muitas outras coisas vão te achando, te fazendo rico, enquanto movimenta, quebra e lava as pedras. Agora, depois de anos de viagens nesse exercício, finalmente encontrei e moldei aquela pepita de ouro que me fez começar tudo isso lá atrás. As pinturas rupestres da Serra da Capivara à noite, sob a luz do fogo, da mesma forma que aquele homem antigo devia ver.
funcionando o filme? Vem aqui um pouquinho para frente ainda com a gente, Gustavo. Tenho certeza que a galera tem algumas perguntas. Eu queria que, antes de mais nada, aqui já deixar a minha. Eu vi que você usou bastante coisa de stop motion ali no filme, bastante. Sim. E eu não sei se todos vocês têm conhecimento de como funciona essa técnica, do tempo que demora. Assim. São horas e horas, às vezes, para fazer um take de segundos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A base do trabalho, na verdade, no início, era só fazer o acervo dessas fotografias noturnas. Esse finalzinho do filme. Assim, tudo foi fazer o finalzinho do filme. E no começo eu não gravava os bastidores. Eu fiquei uns 2 anos só fotografando isso e fazendo essa fotografia noturna, essas sequências que demoram muito. Depois Conta que um pouquinho como que é isso. Então, como que é o é só para processo, fechar quem isso. não entende. Aí com o tempo eu percebi que eu estava fazendo assim, umas coisas que estavam aprofundando demais. Eu falei, eu acho que é melhor eu gravar algumas coisas. E aí foram tantos anos, né? Foram 10 anos. Então deu tempo, né, de eu ainda criar uma narrativa. Mas justamente eu não fazia nenhum outro tipo de imagem porque é muito trabalhoso. Então eu atravessava noites na natureza, às vezes dependia, né, condições climáticas, a luz, assim. Às vezes fazia 4 sequências numa madrugada inteira. Uma sequência assim de, por exemplo, 250 fotos que você emenda para ter aquele movimento. Só que à noite, cada foto tem 22, 30 segundos de exposição. Então, eu ficava muito contemplativo, né? Então, para fazer uma sequência dessa de 200 fotos, às vezes eu ficava ali 2 horas e meia, que era uma pedra, né? Um take de segundo. E aí isso ia fazendo esse mergulho. E para fazer essa fotografia, vocês sabem, uma técnica para dar esse resultado mais fino, é uma técnica apurada. Se você não fizer esse caminho técnico, não dá o resultado. Então eu me coloquei numa situação de cumprir um caminho técnico muito elevado, numa experiência extrema. Por isso que isso foi mexendo muito assim, né, no alinhamento, na concentração, no foco. Senão nem sairia. E tudo isso gerenciando tudo, né? O tempo, os animais, a noite, o cansaço, a fome, o sono, as intempéries. E a fotografia era como se fosse uma linha guia que eu me agarrava ali para ir atravessando. E aí, conforme as imagens foram saindo, ia dando estímulo, né, para continuar. E aí, como todo o processo de fotografia tem muito erro, né, rápido. E aí, às vezes eu passava o dia, né, em algum lugar editando e via, né, alguma coisa que não funcionou, voltava. Aí eu fazia trilha, voltava na mesma montanha, então eu falei, não, eu vou fazer. Aí, é engraçado isso, porque às vezes você vai num lugar que é muito difícil passar uma noite. E uma vez um cara que pula de paraquedas me falou que o pior salto é o segundo, não é o primeiro. Porque o primeiro você não sabe o que vai acontecer, pula lá do avião. O segundo você tem certeza que vai acontecer. E você fala, nossa, eu vou lá de novo. Então era um pouco isso, eu falei, nossa, eu vou voltar lá. Você lembra de cada lugar que você passou, a hora que cai a noite, vai voltar. Então é um exercício de muitas coisas, né? De disciplina. E a fotografia sendo a linha guia. Você achei a edição encantadora, o fio condutor ali que você conseguiu montar. Impressionante a quantidade de material que você conseguiu reunir de making off, de coisas assim, de cenas também para montar. Encantador. Cara. Na verdade, eu fui um pouco assim maquiavélico, porque eu cheguei a fazer viagem só para falsear uma cena, deu passeando. Porque assim, porque teve uma hora que eu já tinha a narrativa assim no filme, né? Só que tinha poucas cenas para amarração. Então, essas cenas que eu estou andando à noite... Eu perguntei se será que ele ia, botava o celular e passava? Ainda não tinha o celular como é, então é tudo com 2 câmeras. Então era mais trabalhoso. Você pensa, acho que jeito, você tira ideias, mensagens de todo o seu trabalho. Então, mensagem. Qual seria? Então, mas aí é o que cada um sentiu. O que você escutou de mensagem? Solidão. O aprendizado na solidão, na solitude. E a gente é aquilo, né? A gente às vezes é ir da direção dos medos para atravessar. Né?
E às vezes perguntavam para mim, você não tem medo de ir lá? Não, eu tinha 50 tons de medo. Né? E o negócio é atravessar. Esse estudo assim, psicológico, mental, emocional. Sempre sozinho? Sempre. Tem ali na Serra da Capivara, tem a hora que tem o Mateiro, Tem né, um o guia, Rogério. né? Ali eu consegui chegar a ter, não fui muito, e tem a Nied, né? A Nied, que é aquela que aparece ali, Uhum. na verdade ela é uma pajé, né? É a chefe ali do meio. E assim, no corte final do filme vai aparecer mais ela, com mais falas, ela vai aparecer no começo, eu quero dar mais presença para ela. E ela me autorizou, né? Assim, eu conseguiria entrar na Serra da Capivara também sozinho, mas lá era realmente um grau de perigo, assim, com animais e tal. Tem muita onça lá, por causa da preservação, por causa das pinturas rupestres, aí tem um tipo de estrutura que dentro da Serra da Capivara tem 50 onças. E aí eu conseguiria, né, poderia ir sozinho, mas eu estava tanto tempo caminhando sozinho que aí nessa fase aí já tinha esse brother, e também é um outro lado, que a gente ficava no escuro ele contando caos de onça, tem tudo gravado, tem um cabe no filme, milhões de histórias. Em algum momento você sentiu que você estava completamente indo embora, toda aquela estrela? Sim, tive muitas... Assim, está saindo do seu corpo. É engraçado porque a gente fica muito aterrado nessa experiência. Você entrar numa caverna sozinho, que nem é indicado, não é para as pessoas fazerem. Tem um caminho para isso. Nem espeleólogo fica entrando em caverna sozinho. E só para, né, contextualizar, eu não entrava muito no fundo, né? Eu ficava, por isso que aparece muito boca de caverna. Mas você entra ali 100 metros, já é um negócio, né, sozinho. Você já está fazendo exercício, só que é muito ancorado, você fica muito aterrado. E o silêncio te incomodou? Isso é engraçado. Silêncio? Pois é, você escuta tanta coisa. É um tipo de som que não está na nossa biblioteca. Né? E aí cada bioma, que aí tem Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e Caatinga, né? E é legal isso, diferenciar. A gente fala, tem a Amazônia aqui, não sei o quê. O Cerrado é um universo absurdo, a Caatinga também. Eu sou muito desse propósito, mostrar isso tudo, né? Porque de diversas outras áreas, tem muita gente já falando a respeito. E isso é legal falar, que é sobre usar a fotografia como instrumento, como uma potência de fazer essas pontes, né? E poder estar aqui falando de um bioma, do barulho na Caatinga, do barulho, a relevância disso tudo. Né? E é engraçado que a Caatinga a gente tem uma imagem que é um lugar muito vazio, né? Assim, tem um monte de galho seco. Tá? Eu nunca ouvi tanto barulho à noite quanto ali na Serra da Capivara, gente. É um negócio, assim, liga vários alertas, vários instintos, assim. Bem, primeiro, parabéns pela coragem de entrar nas cavernas, que eu tenho pânico, mesmo, de verdade. E uma pergunta mesmo com todo esse respeito que você demonstrou com a paisagem, com os animais, enfim, teve algum problema, de fato, grande, né? Teve uma vez que eu caí dentro de uma caverna. Tem cenas aí do filme que é do dia que eu caí. Eu caí, entrei numa caverna. Tem uma hora que tem uma caverna que tem um rio, assim, né, na boca. Para entrar ali, você entra com a água assim na coxa. E depois que escurece, é muito perigoso você sair. Então eu praticamente me tranquei dentro da caverna. Quando escureceu, eu falei, só sai daqui amanhã. E aí nesse dia eu caí lá dentro, sozinho, umas 9 horas da noite, assim. Só que assim, se era 2 da manhã, né? Psicologicamente escureceu ali 7 horas da noite, parece madrugada já. Né? Enfim, é uma história longa, assim, tive que me apurar mesmo. Tipo, ou você se alinha ou você se alinha. Não existia uma opção diferente de eu só ficar muito calmo e me cuidar. Né? E atravessei a noite, inclusive depois de um tempo voltei a fotografar. Tem umas imagens de estalactites assim, que são desse dia depois que eu caí. E tem essa história que está no filme da onça, do seu Graciliano, que ele me tira. Isso foi bem forte, porque eu estava fazendo isso há anos, muito. Nunca tinha acontecido eu entrar num lugar e ter que abortar. Por isso que eu saí, justamente porque de tanto que eu já estava até acostumado, assim, você vai aprendendo cada vez mais a respeitar.
Aí o dia que ele apareceu, dá para ver pela fala dele, né? Uma pessoa bem... Ele era muito duro, ele estava 35 anos na mesma casinha lá no mato, então ali era um campo assim dele, né? Aí ele chegou, ele ficava se coçando, assim, falando de onça. Eu falei, nossa, esse cara tá aqui desse jeito, eu vou embora. Ele era o termômetro. E aí, como não aconteceu nada, eu fui embora, vai saber, né? Mas hoje eu penso, assim, que assim, foi muito louco, não falta uma palavra melhor, a aparição dele me tirar de lá. Porque 2 dias antes, eu fui lá, essa coisa de voltar, né? Essas cenas que tem uma cor da lua, uma hora, que eu tô bem numa ponta, assim, é lá, é esse lugar. Aí eu fiquei a noite toda, que eu falei, fiquei 14 horas aqui. É antes dele me tirar. Eu ia voltar lá. Aí nessa noite eu falei para ele, pô, mas eu vim aqui anteontem, você não falou nada. Por que hoje, né? Então foi uma coisa tão diferente que eu resolvi sair. E aí são as lições que a gente aprende só nessas horas. Ele me deu a letra da onça, né? Que ele falou, você foi, uma onça anda uns 30 quilômetros numa noite. Ela anda muito. E aí ela sente um cheiro batendo longe, não faz nada. Aí quando vai de novo, ela fala, pô, de novo tá aquele cheiro ali, acho que eu vou lá ver. Então eu repeti, era mais perigoso. Então tem umas contas assim que a gente não sabe, tipo, ele me ensinou isso. E aí é legal o filme que vai deixando essas homenagens, porque eu voltei lá uns 2 anos atrás, o Graciliano faleceu. Esse senhor, E eu cheguei lá, onde ele estava? Cheguei lá, tinha um outro cara. Cadê esse Graciliano? Fiquei super triste, porque há anos que eu conheço ele, né? E aí o filme também vai honrando, né? Essas presenças. Né? Ele está aqui, né? Essas falas dele. Então, assim, o filme vai cumprindo vários propósitos. Eu fiquei com uma dúvida. A pintura surgiu no meio desse caminho? Você já pintava antes de começar essa viagem? Não, foi bem... Surgiu durante mesmo. Foi uma combinação dessas experiências mesmo. Só que foi engraçado, né? Mas eu comecei a pintar em casa, em São Paulo, num período que eu estava com umas questões particulares que eu não conseguia viajar. Só para contextualizar, eu ficava fazendo várias viagens curtas, né? Trabalhava em São Paulo fazendo freela de câmera, de direção, sem nenhum apoio, né? Uma produção independente. Aí eu juntava uma grana, fazia viagem, voltava, fazia viagem, voltava. Aí num período que eu não conseguia fazer as viagens, eu comecei a ficar muito agoniado, porque eu sempre tive muito esse movimento. Eu estava em São Paulo, eu falava, amanhã eu estou no Tocantins. Eu entrava no carro, dirigia até o Tocantins. E aí voltava. Então era uma pulsão muito forte. E aí quando eu fiquei privado de poder viajar, eu tive teve um rolê assim, de eu pensar, porque você tem que arrumar alguma coisa que você vai fazer, porque quando você não puder, quando você ficar velho, você não vai poder ficar fazendo isso para sempre. E aí não é então eu vou pintar. Né? Não foi tão direto, mas dessa agonia, do incômodo, eu fui riscar ali, nunca mais parei de pintar, a coisa abriu assim. E aí eu comecei a fazer as viagens e pintar nas viagens, que tem aquele quadro, né? Tá na minha casa esse quadrinho, pintei na caverna. Muito bom. Você escrevia bastante também, né? Eu sempre escrevi, assim, desde moleque, né? Mas nunca... Mas assim, né? Diário de bordo das viagens, né? Essa viagem que eu caí, eu escrevi... Naquela época, depois eu parei, mas no começo, foi em 2015, essa viagem que eu caí. É antigo, né? Vai fazer 10 anos ano que vem. Essa viagem, naquele lugar onde tem o seu Ramiro, que é meio engraçado e tal, ali, né? Hoje em dia, qualquer lugar tem um Wi-Fi ali, naquela época não tinha. Então ajuda, né? Que eu ficava na caverna à noite, ficava na casinha dele de dia, e ficava escrevendo, relatando a madrugada inteira, tem todo o relato de quando eu caí. É legal porque se eu for ler, eu lembro coisas que eu não guardei, assim. Mas esse exercício também é legal para contar um filme, né? Porque como eu tenho uma concisão muito grande de informação, apurar o texto que eu falo é um exercício assim, importante, porque tem que mover a história e tem que contar, né? E aí, como é uma linha de tempo que não é curta, então esse exercício, né, de continuidade, de contar, é uma coisa que vai apurando muito a escrita. Sim. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar. Talvez por conta desse elemento contemplativo, assim, as imagens são muito respeitosas, né? Sim. Imageticamente, assim, a gente consegue identificar o respeito com aquilo que você estava vendo.
E aí de como foi criar essa narrativa. Com tanto tempo, é claro que você ele se coloca como um elemento que faz Sim. essa costura, procurei- mas como foi esse processo? Procurei respeitar a verdade base, né, da coisa. Tem algumas coisas que estão assim num tempo meio invertido, porque aí é uma linha entre você respeitar a verdade do que você viveu, mas também criar uma narrativa que fica interessante para ser assistida, né? Então, tem uma versão do filme que é de 2016. E eu tenho ela guardada no computador, é um outro filme. Né? E aí você escolher, não, esse daqui, né, aconteceu um monte de coisa, e aí você tem que desapegar de algumas coisas para você priorizar a mensagem, o discurso final. E aí foi interessante demorar, porque eu fui amadurecendo também, né? Então, foi aprofundando. Enfim, tem várias versões. Aí é que eu falei no começo, né, que o projeto estava parado. Na verdade, eu considerei o filme finalizado em 2019. Eu estava em São Paulo, fiz algumas exibições como essa aqui lá. E a minha ideia era, igual a gente está aqui, assim, né, fazer esses testes. E 2020 seria um ano tipo de lançamento. Entrou a pandemia, pum, parou tudo, né? Só que aí eu saí de São Paulo, fui morar em Goiás, fui morar em Minas, aí vim para Paraty. Aí ano passado, com o Fotoclube, eu falei, pô, eu não posso considerar a versão de 2019 pronta, porque na minha cabeça era. Aconteceu tanta coisa, né? A gente mudou e tal, não sei o quê. Apareceu Carol na minha vida. E aí esse ano ali para fevereiro, acho, eu até recusei algumas coisas, as coisas do dia a dia vão puxando, é difícil, né? Assim, que ali meio que num aperto de outras coisas, eu falei, cara, a única coisa que tem que fazer agora é terminar esse filme. Porque eu tenho que fechar o ciclo, né? Assim, E a gente tem que combinar uma sessão de fotos com esse filme sendo projetado e você na frente. Estou viajando aqui. Vamos fazer. Vamos todo mundo numa caverna. Caverna de Spencer. Essa jiboia na fronteira de Goiás com o Tocantins. Você chegou a ser, enfim, picado por algum inseto, por algum bicho, assim, sofreu alguma questão assim? Não, assim... Os bichos não gostam de você. Não, no final a gente ficou... Aquela cena que tinha escorpião, tudo, né? Eu tava dormindo e eu ficava... Aquela hora que eu gravei, na verdade eu não apagava de vez, mas eu tava tão cansado e não tinha umas estrelas, que eu falei, nossa, tô em cima da montanha e as fotos eram monótonas, né? Eu falei, vou aproveitar, vou descansar um pouco. E eu realmente acabei apagando. Aí eu acordei no susto, porque quando você apaga, você deixou de olhar. Aí tava tudo, aqueles bichos de volta lá. E é quando dá acidente, mas não aconteceu. Teve uma vez que eu peguei, não sei como é que chama, cada lugar, cada região tem um nome, o Queen, que é o filhotinho de carrapato. Coça, que é um inferno. Então, só que eu peguei uma carga inteira, tipo, fez um anel em volta do meu tornozelo e eles cravam, né? De mais de 300. E foi na mesma viagem que eu caí nas cavernas. Essa viagem foi ótima. Essa eu apanhei, mas aí tem as imagens mais incríveis. Quanto mais você tora, mais... É isso. É a compensação. Aí o seu Ramiro ali, o Ramiro é meu amigo, ele no WhatsApp, a gente pergunta como é que tá. A última vez que eu fui lá, ele não queria deixar eu pagar pra estar lá. Não, mora aqui com nós. Mas na época ele me deu umas ervinhas, eu fiquei passando, não adiantou nada. Até tinha um fotógrafo, que eu não vou lembrar o nome, ele estava de passagem lá para fazer uma expedição fotográfica de cavernas. E um grupo, pareceu uma nave alienígena ali naquele lugar. Um monte de gente com câmera, e eu lá com o pé para cima, inchado, assim. Eu estava a 500 quilômetros de Brasília. Então, a cidade mais perto. Eu rezando assim, se meu pé ia cair. E aí a mulher desse fotógrafo era enfermeira e viu lá e deixou uma pomada comigo e me salvou. Ela falou, não, pode ficar, que isso aí. Aí eu fiquei passando lá, melhorou. Foi a minha perrengue de machucar, assim, foi isso aí. O resto, só na proteção. Maravilhoso. Gustavo, mais uma vez, obrigado aí. Mais alguém? Mais alguma pergunta aí? Gustavo, você já pensou na possibilidade também de fazer uma versão sem narrativa,
Até deixar as próprias imagens lá. Sim, na verdade ela existe, né? Na verdade é o contrário. Eu montei o filme a partir desses fragmentos sem narrativa. Eu tenho várias versões. Até ano passado eu passei, né? Sim, você passou. Ano passado, antes de começar a voltar mexendo no filme, eu passei como se fosse só acho que o final do filme, só uma coisa totalmente em silêncio, bem imersiva, e é uma experiência muito interessante. Eu considero uma outra experiência que não é essa daqui. Essa aqui tem o propósito de contar, né, a história. Mas é legal você ter mencionado, porque quase todas as imagens ela já tem contando a história. Não, e é isso. Por exemplo, eu imagino formatos onde a pessoa tem essa experiência em paralelo ao filme. Porque aí aquele filme do Wayne Quatsk. Sei. É uma das minhas referências. Baraka. Essas são minhas referências. Quando eu vi isso assim, nos anos 90, eu falei, eu vou fazer uma parada dessa. Só que aí que tá. Não, mas tem pérolas também, porque aquele sujeito que está falando que ele se sente em Marte. E pô, a referência que a gente tem de Marte é de imagens, né? No Brasil, o que se parece com Marte? Pois é, exatamente. Aí que tá. É uma escolha de criar uma narrativa para poder dar esses toques. E é mesmo. Teve uma vez eu estava numa outra caverna chamada Caverna da Angélica, sozinho. E era um lugar muito isolado. Essa eu nem fiquei fotografando muito. Essa aí foi onde eu arrisquei dar umas andadas para dentro. Assim. Fui só com a lanterna, era um negócio que eu oprimia demais. Eu lembro até hoje que eu comecei a olhar para o meu pé nas pedras assim, deu uma descolada assim, que eu me senti em outro planeta. Psicologicamente, quase que quebrou um negócio assim. Da sensação de isolamento. E é engraçado ele ter falado isso, o Ramiro. Foi anos depois. E ele come o arroz com feijão dele e fica dentro da caverna. Então ele fala porque ele sabe do que ele estava falando. E eu entendi o que ele estava falando aqui. Tem uma caverna lá de 24 quilômetros por dentro da Terra. E ele é a única pessoa que sabe entrar e sair do outro lado. É absurdo. Tem entradas e saídas diferentes? Tem. Você imagina, quanto que dá 24 quilômetros? Daqui até onde? Em Paraty. Sertão do Taquari. Não, Cunha dá uns 60. Sertão do Taquari. É descente do rio. Daqui até lá, por baixo da terra. Imagina. Ele me falou que tem uma cachoeira de 40 metros no caminho. Tanto que tem uma hora que eu mostro uma, é porque por causa dessas histórias eu pedi para ele me mostrar. A gente fez uns contas só para ver se... Depois, na minha cabeça, quando eu terminasse Imersões Noturnas, eu ia fazer um outro filme chamado Cachoeiras Intraterrenas. E aí era só ele me levando esse outro. Mas esse eu nem comecei. Mais 10 anos. Agora tem que ser mais rápido. Agora com o celular facilita também, né? Você já pode ir captando. Sim, modificou. E agora eu estou nessa fase aqui em Paraty, compartilhar. Para quem não conhece, tem meu ateliê aqui, junto com o Café. E aí vários desses quadros estão lá. E aí é onde eu dou essa continuidade, né? É legal porque isso aqui contextualiza de onde vem o que eu faço hoje, né? Mantiqueira tem 2.700. Ali onde é aquela hora que eu estou em cima do uma laje lá, é o Pico do Peão, do Bitipoca, Mantiqueira, um dos pontos mais altos, né? Lá tem 1.800, mas não é tem outros mais altos. A altura aqui do Camacela, né? Na Macela não tem alguns time-lapses desses noturnos que são na Macela aqui. Não tem imagens de bastidores. Nessa época eu só fazia os... Mas eu passei 2 noites na Macela antes de criar a guarita que tem lá hoje. Mas foi 2011. Eu estive no Atacama uns 7 anos atrás, 4.500. Cara, o céu é uma loucura. Não, é um absurdo. A gente esteve agora no Peru em junho. E é um negócio surreal, né? Isso aqui lá na ponta dos Andes. Chegou quanto? 5.600? Surreal foi você se encontrar com o Nuno lá. Pra quem não sabe, você quer contar? Conta aí, só para o pessoal analisar. Eu estava com a Carol no Peru, subi um pouco do Paraty, não estou mais nas cavernas muito, não, vamos só, né? Mas é incrível. Foi a 3ª vez que fui para o Peru, então uma ligação gigantesca com aquelas montanhas. E a gente tá lá naquela vanzinha do turismo,
Aí a mulher, porque nosotros hoy vamos a este lugar, este lugar, este lugar. De repente levanta uma figura. Não, o meu não é esse, o meu é outro passeio. Quando eu vejo, era um nu. Aí eu cutuquei a Carol, falei, para ti. Ele estava na van. Como é que pode? Se eu fizer essa probabilidade matemática, eu não sei. Não vai falar nada. Eu? Sobre essa situação? E eu só soube... Isso é o próximo... Encontro. E eu só soube disso muito tempo depois. Um dia estava a tomar café com o Luciano no centro histórico. Aí você aparece e contou essa história. Eu nunca tinha percebido que você estava na Eu cheguei nele como se fosse uma mãe de santo. Eu falei, você tal dia estava dentro. Eu falei que eu estava na van. É porque eu estava a caminho da nascente do Amazonas e eu não podia perder tempo porque era uma viagem muito longa e eu ia fazer de barco desde a nascente até ao final, numa KPA. Eu não podia perder tempo, eu só tinha 25 dias. E certifiquei-me que aquela van me ia levar a 3.000 e poucos metros de altitude, porque eu depois tinha que subir bem mais. E eu certifiquei-me várias vezes que aquela van que me vinha buscar era para o lugar correto. Depois, quando entro na van e fecho os olhos para dormir um pouco, começo a ouvir aquela coisa. Era outro destino. Eu fiquei desesperado. Eu disse, para esta porra agora que eu quero sair. E a gente estava lá dentro. E vocês estavam lá dentro. Bom, então.